que você ouvia, assim, na sua memória lá de criança? O que tinha de música para você? Rock, Secos e Hum. Molhados, Ney Matogrosso, que você é muito próxima dele também. Cara, eu já ouvi tanta coisa nessa vida que eu nem sei te dizer, assim, porque eu brinco que eu vou de Paco de Lucia, música flamenca, a Timbalada no mesmo dia. Eu escuto realmente de tudo, tudo. Não tem um gênero que eu não escute, não tem música boa, eu escuto música boa. É óbvio que às vezes dentro de algumas coisas também Uhum. tem o que não é bom e eu não vou ouvir, assim, né? Mas em casa, meus pais ouviam muito Eric Clapton, muito Djavan, muito Lulu Santos. Minha irmã ouvia muito Lauryn Hill. Eu ouvi, né, cresci ouvindo Shakira, Britney Spears, Ivete. Ivete foi minha primeira deusa, assim, para mim. Eu era enlouquecida com a Ivete Sangalo. Ao mesmo tempo tem toda essa coisa da música mais do sul, né, que bem ou mal atravessa ali a questão escolar, cultural e etc. Depois, quando eu entendi que eu queria cantar, que aí dei um mergulho muito profundo em bases fundamentais da música brasileira, assim, que na minha cabeça se eu quero ser cantora, eu tenho que conhecer a discografia do Tom Jobim inteira, eu tenho que saber tudo da Elis Regina, da Gal Costa, do Caetano, então eu realmente estudei essas discografias, eu conheço profundamente, e gosto muito. E aí, quando eu fui saindo da adolescência, que chegou de uma forma um pouco mais tardia para mim o rock, que aí eu comecei a ouvir muito Led Zeppelin, Pink Floyd, Radiohead, e aí toda essa influência apareceu mais lá no meu primeiro disco, né, que era um disco bem mais, com uma pegada bem mais rock, de garagem, Uhum. assim, mais sujo e tal. Então eu escuto de tudo mesmo, eu ouvi muito Beyoncé ali, anos 2000, né, o hip hop bombando, então eu acho que a minha geração é muito marcada por essas mudanças que a internet trouxe, de você ter acesso à música que está sendo feita no mundo inteiro, né? Hoje em dia a gente tem Uhum. o K-pop é um fenômeno mundial, assim. O reggaeton é o ritmo mais ouvido do mundo e o funk está arrumando para esse lugar, assim. Acho que a Anitta está pavimentando um caminho aí. Então, assim, acho que e eu tenho essa ousadia de quando eu gosto de alguma coisa tentar trazer aquele elemento para próximo do meu trabalho. Ao mesmo tempo, não é a vontade de ser, ah, tá, gravei uma música que tem uma célula rítmica de funk. Duda virou funkeira? Não, não é meu lugar de pertencimento, né? Não poderia fazer isso Uhum. com tanta propriedade, não é minha vivência. Mas eu acho que eu, como brasileira, posso olhar para esse ritmo e entender o que, que dele tem a ver com o que eu quero dizer e fazer do meu jeito. Também não vou fazer assim, copiando o que alguém faz, assim. E acho que eu acabo tomando a liberdade de fazer isso com tudo. Acho que mesmo quando eu fazia rock, também era um pouco isso. Não era um rock tradicional. Eram canções que eu travesti de rock com umas guitarras distorcidas, uma coisa mais. Mas as canções em si eram de Uhum. compositores da nova geração de MPB. Então eu acho que no Sim, final das contas. E acho que a música brasileira tem que ter esse álibi, assim, essa permissão, porque é tão rica, né? É tanta coisa que tem pra gente muita explorar, coisa. que acho que não é justo a gente se limitar, né? De E certa você forma. veio, e assim, é curioso, assim, porque veio do lugar do rock, aí Caco de Vidro, uma transição para chegar onde você chegou. O Proibido Não E, Gostar, acho que ele foi uma ponte. E acho que ele assim, eu já queria estar no lugar que eu tô agora, em vários sentidos, na minha vida emocional, na minha vida uhum, pessoal, esteticamente, enfim, musicalmente. Mas eu ainda não sabia muito como chegar, assim, eu ainda circulava muito no meio do alternativo, a maioria dos músicos que eu conhecia, dos parceiros que eu tinha uhum, para desenvolver o meu trabalho, estavam mais ligados ainda à cena de rock. Eu ainda não estava tão madura como compositora, então o Caco de Vidro é um álbum que eu comecei a gravar canções minhas, mas ele ainda tem muito da Duda intérprete. E o Proibido Não Gostar é o primeiro álbum totalmente autoral que eu lanço, né? São só canções minhas com parceiros. E vem desse lugar, de eu amadurecer, de eu conseguir colocar nas minhas canções o que eu queria dizer, sabe? Antes eu garimpava na canção dos outros o que ressoava com o que eu queria transmitir, e aí me apropriava daquilo para fazer com a minha personalidade, assim. E aí eu acho que agora o meu barato foi mudando, assim. Também não foi uma coisa que eu falei: "Nossa, eu preciso me afirmar como compositora". Nunca tive uhum. o ego nesse lugar. Compor para mim é uma brincadeira, e aí eu gosto muito também de compor junto, porque eu sinto que eu me julgo menos, eu me sinto mais livre para desperdiçar ideia ruim. Então, quando eu jogo uma ideia e o outro compra, eu falo: "Então é isso", mas se ele não compra muito eu também já abro mão e já procuro outra.
E acho que essa leveza no ato de compor foi fazendo com que o processo fosse mais gostoso, sabe? Sei. E é isso, Caco de Vidro foi um disco em que eu estava estilhaçada por dentro, querendo onde eu estava não era mais, não cabia mais para mim e eu ainda não tinha achado um lugar novo, sabe? E eu acho ele um disco belíssimo, acho que ele reflete com muita sinceridade esse momento que eu estava e não deixa de ser uma obra muito potente justamente por isso, mas ele estava contando o momento do estilhaço até político, né, que o Uhum. Brasil estava em causa. Eu comecei a fazer o Caco de Vidro em 2018, assim, com mais ou menos Nossa. ali, naquela época que a Marielle morreu, que eu compus uma das primeiras músicas que foi Contra-Golpe. Então, teve toda a coisa da pandemia, o movimento das lives, e aí nas lives eu comecei a cantar Sueño com Serpientes, e aí as pessoas amavam, aí eu decidi botar ela no disco. Ouro Lata também, eu tinha acabado de voltar do México e de Cuba em 2018, lendo Veias Abertas da América Latina, compus essa música. Ela não ia estar no álbum, depois eu decidi chamar o Ney e o Baiana para fazer a música comigo. Então ele é isso, era um disco de eu tateando um lugar novo. Eu já queria ascender para esse lugar novo e ainda não tinha encontrado. Assim. Agora eu sinto que eu encontrei, eu estou num momento feliz comigo mesmo, sabe? Com o que eu estou criando, com o meu trabalho, com os meus processos, assim. E eu acho que isso é normal numa discografia. O foi um álbum que quando eu fiz o primeiro, eu estava muito pertencimento. E ao mesmo tempo não tinha nenhuma pretensão, porque eu tinha 18 anos, eu não tinha muita conta para pagar ainda, tava colando com uma galera que queria fazer um som parecido, então era uma coisa muito de eu me experimentar, tipo, deixa eu ver aqui fazer um negócio. E acabou tendo uma resposta do meio, assim, onde ele circulou, né, do meio mais alternativo, mas em relação Uhum. à crítica, aos artistas e tudo, de muito maior do que eu esperava, assim, sabe? E acho que isso Te também me deu uma fortaleceu. assustada, de certa forma. Eu pensei assim, se eu repetir isso aqui, eu vou estar. Porque eu acho que o grande barato do foi ele fugir da ele ser um disco que se propunha a não atender às expectativas do que se esperava num primeiro disco de cantora no mercado fonográfico da época, que na época a gente tinha como referência Maria Gadu e Ana Carolina, ou você cantava numa garagem para 50 pessoas, né? Então, ou era esse MPB Uhum. super mainstream, ou era uma coisa muito underground. E eu acho que o meu movimento, de certa forma, trouxe luz para um underground que poderia dialogar com o mainstream. Assim, porque o primeiro show que eu fiz em São Paulo, por exemplo, no Tom Jazz, era para uma casa de 200, 300 pessoas, deu sold out, dava fila na quadra para entrar no lugar. E eu, gente, o que está acontecendo? Até ontem eu estava fazendo show no festival de Botucanto, numa praça pública, com um monte de gente que nem sabia quem eu era. Então, assim, de certa forma, foi um movimento. Eu sinto que veio Alice Caymmi, né, com Rainha dos Raios, aí veio eu com o aí veio Letrux com Noite de Climão, aí veio Duda Beat, aí veio Uhum. Marina Sena, aí veio Gilson, aí veio Raquel Reis. Então eu sinto que existe uma cena do alternativo que de 2015, quando eu comecei para cá, os próprios festivais, o movimento de streaming, não era como é hoje. Hoje em dia existe você não ser o topo, existe você não ser a Anitta, existe você não ser... E mesmo assim ser grande no mercado, assim, né? Sim. Então eu acho que isso também vai mudando a forma que a gente vai querendo construir o nosso trabalho, né?